nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, neste sétimo domingo após Pentecostes, eu vou falar de dois pontos. Um que tem que ver com uma festa de um santo que nós tivemos esta semana, e um outro que tem que ver com o Evangelho, mas também a festa deste santo tem que ver com o Evangelho, porque nosso Senhor no Evangelho de hoje, ele fala do árvore que dá bons frutos e o árvore que dá maus frutos. E ele fala também dos falsos profetas, que certamente dão maus frutos. E isso me dá a ocasião de falar justamente do árvore. Começo por isso, o árvore que dá bons frutos. Que são estes árvores que dão bons frutos? E bem, os santos. E justamente esta semana a igreja celebrou a festa de São Tiago, apóstolo, o discípulo de nosso Senhor. A festa é o 25 de julho. Este grande apóstolo era, como todos os apóstolos, em um momento depois da ascensão de nosso Senhor, os apóstolos foram em diferentes regiões para pregar o Evangelho. E a tradição nos fala que São Tiago, ele foi na Espanha a pregar. Então ele estava ali na Espanha e pregou, mas não convirtió, ele convirtió somente 7 pessoas. Ele estava muito desanimado por isso. Então, fala a tradição que ele caminhava no lado do rio Ebro, na Espanha, pensando nessas coisas, na evangelização, na conversão dos homens. E nesse momento apareceu Nossa Senhora para ele. É muito interessante porque Nossa Senhora, nesse momento, estou falando do apóstolo Tiago, nesse momento, Nossa Senhora estava ainda na terra. Ela estava em Jerusalém. Ela não havia ainda subido no céu pela sua assunção. Ela apareceu ao apóstolo e falou para ele: olha isso, é a primeira aparição de Nossa Senhora na história da igreja. Ainda ela estava sobre a terra. Ela falou, não se desanime, meu filho, esta nação está predestinada. Ela se vai convertir. E como señal de que isso vai acontecer, esta coluna estava sobre uma coluna, em Espanha se fala pilar, estava sobre uma coluna, e ela falou como señal de que minhas palavras são verdadeiras. Esta coluna, este pilar, donde eu estou, como o pilar lá de la Virgen, a coluna de la Virgen, este pilar, esta coluna, vai durar até o fim dos tempos. E por isso que essa aparição se chama de Nossa Senhora do Pilar, da coluna, na Espanha. É essa padroeira de Espanha, Nossa Senhora do Pilar. Então, o apóstolo, por suposto, estava muito animado
ele voltou depois em Jerusalém com os outros apóstolos. E como os outros apóstolos, ele murió mártir, Santiago. Os judeus puxaram ele do alto do templo até embaixo, e quando caiu, ele quebraram sua cabeça com um martelo. Ele assim murió o apóstolo Santiago. En estos tempos, primeros tempos da igreja, tempos dos apóstolos, nosso Senhor havia subido já no céu, a igreja estava perseguida, por supuesto. Primeiro pelos judeus, depois por os imperadores romanos. Então, os cristianos tiveram medo pelo corpo do apóstolo, e eles esconderam o corpo de Santiago. E eles puseram mesmo em uma espécie de barco, pequeno barco, e eles puseram o corpo no mar. E por um milagre, o corpo do apóstolo chegou a Espanha de novo. E quando chegou na Espanha, os cristãos pegaram o corpo e esconderam também o corpo do apóstolo. E ficou escondido pelo muito tempo, alguns séculos. E um dia os cristãos procuravam o corpo do apóstolo. E não sabiam onde estava, tinha muito tempo de isso. E um bispo rezou a Deus e houve um milagre, apareceu uma estrela apareceu sobre um campo. E essa estrela mostrava o lugar, o posto do corpo. E eles encontraram o corpo, pegaram o corpo. E eles levaram o corpo do apóstolo e fizeram uma capela. E com o tempo, essa capela se convirtió em uma igreja mais grande, até a igreja que existe hoje, que é a Basílica de Santiago de Compostela. ¿Por qué se llama Compostela? Porque en latín, el campo da estela, de la estrella. Campus, stelle, y con el tiempo viró Compostela. Santiago de Compostela. Esta igreja guarda o corpo do apóstolo. Se convirtió ese lugar en España en un centro de peregrinaciones, y todos los cristianos de Europa iban lá, hacían una larga peregrinación de los diferentes países para ir a rezar diante del cuerpo do apóstolo, como los cristianos hacían con Roma también. Até hoje se faz isso. É muito especial isso, porque tem uma maneira de fazer essa peregrinação. Por exemplo, a gente vai caminhando até a pé, vai caminhando há muitos dias até a igreja. E quando chega em um povo, em uma cidade, tem a tradição ainda hoje que os cristãos recebem os peregrinos e dão de comer e oferecem sua casa para que dormam. Esses são os caminhos de Santiago, se fala. Os diferentes caminhos para fazer a peregrinação. Esse, então, virou um grande centro de peregrinação com grande devoção da gente. E também esta igreja é especial, e você vê lá, porque tem uma espécie
de turíbulo gigante, tiene un turíbulo enorme que se utiliza con un sistema de poleas. Ese turíbulo se mexe a veces no medio da igreja, por el lado donde está el altar, va en este sentido, o perfume de incenso cubre toda a igreja, é muito bonito. Ese se llama en portugués, porque ustedes saben que las lenguas española y portuguesa tienen muchos lazos, mucha unión, sobre todo el comienzo. Ese se llama en portugués botafumeiro, se llama. Mismo en España le llaman así, o botafumeiro, el turíbulo gigante que tiene en esta iglesia. Entonces, ese es el apóstol Santiago. Mas no ficó la historia, porque también Santiago en la historia de España tuvo otras ocasiones muy importantes. Por ejemplo, tenía hace muchos séculos tenía un reino cristiano, más en España tenía muchos musulmanes, muchos turcos, eran cada vez más. En algunas regiones o sultán musulmán era el jefe do povo, da cidade. Los cristianos estaban bajo o poder dos musulmanes a veces. Era el caso en este reino donde el rey cristiano estaba obligado a dar un tributo, a pagar un tributo ao jefe musulmán. Ese tributo era entregar mujeres cristianas a los musulmanes. Era una cosa muy fea, ciertamente, mas si no, ellos mataban todo el mundo. Y un día, el rey cristiano se negó, no voy a hacer más eso. Entonces tuve una guerra. En esa guerra, los musulmanes eran mucho más que los cristianos. En un momento del combate, el rey tuve que ir a esconderse, procurar un refugio, y se escondió en un pequeño posto que tenía. En ese lugar se apareció el apóstol Santiago. Él le faló que la mañana siguiente, los cristianos van a ganar. Ellos van a tener la victoria. Es decir, o apóstol, eu voy a estar no combate, eu voy a dirigir o combate. Y así se pasó. O día siguiente, los cristianos combatieron contra los musulmanes, tanto musulmanes ganaron o combate, y tanto musulmanes como cristianos falaron después que vieron un hombre que estaba en un caballo blanco con una espada en la mano y que combatía do lado de los cristianos. Ese se llama, até hoje tiene una devoción, se llama Santiago Matamoros. Santiago que mata los musulmanes. Es así. Mismo tiene la estatua de Santiago, até hoje, donde está el apóstol en un caballo, con una espada en la mano, y tiene las cabezas de los musulmanes en la tierra. Y así él combatió para defender a la iglesia y los cristianos. Esa es la devoción del apóstol Santiago, y que produce el árbol bom, que produce muchos bons frutos de santidad en esta grande nación que es España, como también fue Portugal. Es o árbol bom. Y del otro lado, nos tenemos a árvore mala, que fala no Señor, os falsos profetas. Hoy tem muchos. ¿Quiénes son los falsos profetas? Por supuesto, podemos pensar a sectas protestantes,
aqui no Brasil, esse homem que se faz chamar Bispo Macedo, um falso profeta. Tem falsos profetas hoje, católicos, entre aspas, falsos profetas. Com esta crise na igreja, tem muitos falsos profetas que ensinam o erro nas almas. Os falsos papas de Vaticano II, a falsa hierarquia de Vaticano II, com uma falsa missa, com falsos sacramentos. Todos são falsos profetas. Infelizmente, también tem falsos profetas en estos grupos que se hacen llamar, como la gente nos fala a nós, tradicionalistas. También tem falsos profetas entre los tradicionalistas. Que por ejemplo, van a falar, él enseña o erro, Francisco enseña o erro, mas ele é o vicario de Nosso Senhor. Ainda. Ou tem outros falsos profetas que a gente pensa que são mais duros, mais estrictos na fé, mas ensinam. Tem uno que ha ensinado isso, tem um certo tempo que ensinou isso sobre o evangelho de hoje. Nosso Senhor fala que o árvore mau produz maus frutos e o árvore bom produz bons frutos, e que o árbol bom não pode produzir maus frutos, e que o árbol mau não pode produzir bons frutos, mas ele fala contradizendo Nosso Senhor. Não, mas tem um árbol bom que pode produzir frutos mais ou menos maus. O árbol mau pode produzir frutos mais ou menos bons, contradizendo o ensinamento de Nosso Senhor, que fala ao contrário. Até esse que fala isso é bispo, mesmo chefe da resistência, que se chama assim. Então, caros fiéis, como conclusão de tudo isso, nós ficamos, como fala o apóstolo São Pedro, o primeiro Papa, que o primeiro Papa, que alguns dizem, alguns falam, mas negou Nosso Senhor. Olha isso, é o Papa, mas ele negou Nosso Senhor. Mas não se dão conta, não pensam que quando São Pedro negou Nosso Senhor, ainda não era Papa. Porque o papado havia sido somente prometido. Ele foi efetivamente feito Papa depois da ressurreição de Nosso Senhor. Então, pedimos a São Pedro, o primeiro Papa, alguns falam também, mas São Pedro foi contradito por São Pablo, ensinou um erro também, não ensinou nenhum erro, somente teve uma atitude imprudente em Antioquia, se você se lembra. Então pedimos a São Pedro nos ensinar a ser fortes na fé, conservar a fé e trabalhar pela nossa santidade para produzir bons frutos, como se espera de todo bom cristão, que produza bons frutos ao redor dele, na sua vida, frutos de santidade, com os outros, com seu próximo, frutos de santidade. Pedimos essa graça pela intercessão do grande apóstolo São Tiago. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.